Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Abençoe a vida desse homem, para que tudo que Deus tem preparado para você, Deus vai usá-lo com sabedoria, unção e graça. Deus, aqui está o teu filho, Senhor amado, ele será teu instrumento aqui esta noite. Deus, ele é bem-vindo ao teu santuário, à tua casa. Agora, Senhor amado, usa ele, ó Pai. Usa com graça, sabedoria, poder. Usa, Senhor amado, dentro da tua instrumentalidade. Que ele seja realmente, ó Pai, um agente motivador. Que ele seja, Senhor amado, hoje um instrumento teu para nos abençoar. Aquilo, Senhor amado, que o Senhor quer falar ao teu povo esta noite. Ó Deus, o Senhor derrama esta unção, esta graça sobre ele. E nós já te louvamos e te agradecemos por tudo, Senhor amado, que o Senhor usará para nos abençoar aqui esta noite. Te agradecemos, ó Pai, desde já, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Por favor, abram as Bíblias. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4. Nós vamos ler dos versículos 9 e 10. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Amém. Pode sentar. Meus irmãos, o pastor Salmo disse uma coisa aqui, que é talvez a maior verdade que a gente pode dizer aqui essa noite. Que Jabes fez uma oração muito simples. Essa é uma poderosa verdade no que tange a oração. Oração é simples. Teve um escritor que disse que a oração é uma espécie de chave. E a chave não abre a porta porque é dourada, mas porque corresponde ao segredo. Você pode ter uma chave linda, se ela não for igual ao segredo, não abre nunca. O segredo é que faz a porta abrir. E o segredo da oração é a oração em segredo. A simplicidade que ela tem diante de Deus. Uma frase antiga diz que a fé faz ver no banal o que olhos banais não conseguem ver. Quando eu recebi esse tema, invocando a Deus, a primeira coisa que me veio à mente é como é difícil invocar a Deus. Nós estamos vivendo num século onde somos treinados a acreditar que nós somos demais. E que ao longo do tempo a gente vai aprendendo que não precisa nem tanto assim de Deus. Teve um escritor que disse que quem não ora simplesmente é ateu, porque não acredita em Deus. Mas quem acredita em Deus ora, porque conversa com Deus. E quem ora faz amizade com Deus. E quem tem amizade com Deus tem relação profunda com Deus. E que tem relação profunda com Deus experimenta os mais extraordinários milagres da graça. O problema de hoje, irmãos, é que nós estamos vivendo um tempo onde tudo é feito no instantâneo, tudo é feito numa velocidade impressionante. E oração não, gasta e leva tempo. É preciso gastar tempo com Deus, fechar certas agendas, dar tempo para Deus, falar com Deus, trocar experiências com Deus. Oração não é monólogo, é diálogo. Carlos Drummond de Andrade escreveu que diálogo é você falar, mas suportar o que o outro tem a dizer. Isso é diálogo. A gente fala, mas também precisa ouvir Deus. Muita gente fala, pouca gente ouve Deus. Eu costumo dizer que tem crente que ele ora, por exemplo, com aquela síndrome de narrador de futebol. Ele fala até cansar, não tem mais o que dizer, e quando ele não tem mais o que dizer, cansado pela própria gramática, verborragia, ele olha para Deus e diz: Deus, fala comigo. Deus fala: você não deixa? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa noite Deus quer falar conosco. E a sua palavra vai encontrar no nosso coração solo fértil para germinar os milagres da graça. Irmãos, nós estamos diante de um texto que é profundo, misterioso e edificante.
É uma das maiores lições numa das menores biografias da vida. Pensa num texto profundo, é o texto que fala de Jabes. Uma das maiores lições numa das menores biografias da Bíblia. Quando você vai pesquisar sobre a vida de Jabes, é estranho, porque você não acha muita coisa, tudo dele é pequeno. É como se fosse uma espécie de angústia, porque você vai procurar um homem tão extraordinário, numa oração tão extraordinária e não tem nada. Simplesmente desaparece. É como se jogasse só uma coisinha, uma pontinha, para você sentir o desejo de cavar mais fundo. Num capítulo, esse capítulo 4 é um capítulo cercado de genealogias. Engraçado que genealogia é o desafio de qualquer crente. Eu duvido que você conheça algum crente que goste de ler genealogia. Conhece algum? Que fica sentado lendo as genealogias de crônicas, fulano gerou fulano, que gerou não sei quem, que gerou o outro. Agora, escuta o que eu vou te dizer, só nessa palavra gerou, existe evangelho a toda a sua vida, porque geração só vem pela graça de Deus, ninguém consegue fazer um filho sem a glória de Deus, é a graça de Deus quem faz a bênção da vida, portanto, em cada palavra dessa, gerar, já existe a bênção de Deus. Gerações e mais gerações, esse capítulo que nós lemos está no meio das genealogias, nomes do passado como base do presente, na esperança de projetar um futuro. É Israel olhar para trás, saber de onde veio, olhar para onde, saber quem é, projetar o futuro, esperar alguma coisa melhor. Estava lendo uma frase esses dias de Martin Luther King que disse: nós não somos mais quem éramos, nós não somos quem queremos ser, e graças a Deus, através de Cristo, é que poderemos ser o que Ele quer que sejamos. É preciso caminhar nessa temática. Sabe o que eu acho interessante? A pequena história de Jabes quebra uma sequência de aproximadamente 40 nomes. Nome e sobrenome, fulano gerou não sei quem, que gerou não sei mais quem, e aí vai. De repente ele para e dá um respiro, conta uma história, quebra uma sequência, detona um protocolo, nome e sobrenome, feito sobre feito, e de repente para dizer, mas tem um homem chamado Jabes, que ele parou, orou, e Deus atendeu o seu pedido, e volta a contar nomes. Tem coisas na Bíblia que me encantam. A Bíblia tem a incrível capacidade de colocar no meio de uma sequência que ninguém dá nada, a esperança do tudo. Sabe o que é bonito desse texto? Rodeado por histórias e personagens, Jabes se destaca. Aqui tem uma espécie de enredo da vida. Às vezes nós também somos sufocados por nomes, por grandes biografias, por feitos extraordinários. Só que a história de Jabes mostra exatamente isso. Com Deus é que a gente tem o poder de marcar a própria história. Sabe o que eu acho bonito em Jabes? Nome de um monte de gente para tudo quanto é lado. Só o dele tem o nome e o feito. O nome e a história. O nome e a realização. O nome e o nome sobre todos os nomes. Às vezes a gente se sente assim, se a gente for olhar pela lógica da comparação, sempre vai ter alguém melhor do que a gente. De vez em quando a gente fica olhando assim aquele monte de gente, aquele monte de grandes feitos dos artistas, por exemplo, dos atletas. Por exemplo, a Paralimpíadas, atletas com deficiências fazendo grandes coisas. Não dá uma pontinha de inveja? Conta-se que 2 vaquinhas estavam pastando, de repente passou um caminhão de leite. Na lateral escrito, esterilizado, homogeneizado, feito com as mais extraordinárias tecnologias. Um olhou para o outro e disse: você não se sente meio deprê, não? Não bate uma depressão? Por que esse leite é tão bom e o nosso é tão frágil? Se a gente fosse comparar, sempre tem alguém melhor. Sempre tem alguém que canta melhor, que prega melhor, que ora melhor. Sempre tem uma igreja melhor. Sempre a lógica da grama do vizinho vai parecer mais verde. Nós somos cercados por biografias. Somos cercados por aplausos dos outros, por palcos, vitrines e tudo mais. Porém, Deus consegue enxergar nas lacunas entre os feitos. Deus enxerga entre as biografias. Deus conhece o que existe atrás do palco. Deus não é o Deus que está só na frente, também conhece os bastidores. Deus sabe quem faz e sabe quem gostaria de fazer. Deus conhece quem eu sou e quem eu posso ser. Eu quero que você saia daqui hoje com uma glória na sua vida. Você não precisa ser o dono da melhor biografia, basta ser o dono de alguém que deixa Deus escrever a sua biografia. Se Deus escrever sua história, ela brilha no meio de outras. Está dando para entender? Irmão, Jabes é uma história sobre a oração. Uma das tragédias do nosso tempo é o declínio na oração.
Na vida cristã, a oração é a base da piedade e da transformação. Um cristianismo sem oração não é cristianismo, é só religião. E muita gente está vivendo hoje de uma religiosidade sem oração, sem a conversa com Deus, sem estar próximo dele, ou pior ainda, fazendo orações técnicas, mecânicas e profissionais, que não têm relação com Deus com quem ora. Nós vamos ver ao longo dessa conversa nossa sobre o texto, que Jabes tem uma relação com Deus. Ele ora ao Deus de Israel, ao Deus de sua nação. Tem gente que trabalha com Deus como se Deus fosse um serviçal funcional dele, stand-by divino. Um Deus que é técnico, que é profissional, uma oração sem vida, sem voz, sem estar junto. Eu quero que você saiba de uma coisa: Deus age nas nossas relações com Ele. Eu estava lendo uma história esses dias, conta-se que Teresa d'Ávila, que é uma das mulheres da história da igreja que mais orava, é conhecida nas páginas da história da igreja como uma mulher de oração. E conta-se, um escritor conta que ela um dia estava no seu banheiro. Olha que interessante, eu quero te mostrar como Deus trabalha com orações da simplicidade. Eu quero que você saia daqui hoje com uma certeza: a sua oração, por mais simples que ela seja, ela não precisa ser técnica nem teológica. Por mais simples que ela seja, toca as fibras da graça. Ela estava no banheiro, sentada, fazendo a sua necessidade. Do lado de fora do banheiro, assim, um pedacinho de pão para ela depois. E ela estava lendo um livro de orações da igreja dela. E ela disse, quando de repente o diabo se materializa dentro do banheiro, com aquela falsa piedade, o diabo olha para ela e diz: você é a pior das mulheres. Olha o que você está fazendo, sentada no vaso sanitário, lendo o livro de orações do seu Deus, um pãozinho ali fora. Você não tem respeito, isso é jeito de orar, isso é postura de orar. E ela respondeu: Satanás, o pão é para mim, as orações para Deus, o resto é seu. A sua oração, por mais simples que seja, pode tocar as fibras da graça. Deus não está preocupado com a pompa das palavras, mas com o coração colocado na vida de altar. Eu quero mostrar aos irmãos algumas coisas a partir desse texto. O que me importa hoje é mergulhar nesse texto. Primeira coisa, a oração é a melhor forma de terapia da alma. A melhor forma de terapia da vida está em orar. Quer que a sua alma seja curada? Ore. Quer fazer uma cura interior? Ore. Não há nada mais extraordinário do que orar. É estar no divã da graça, é conversar com Deus. Oração não é vencer a relutância divina, é apropriar-se de sua graça. É o contrário. Escuta uma coisa aqui: a oração é capaz de curar as dores do passado. Jabes é um homem marcado pelo passado. Só que ao invés de ficar olhando pelas lentes do retrovisor, ferido pelas lembranças amargas do passado, ele olha para o alto e já começa a oração pedindo: que me abençoes. Ele sabe que se olhar para trás só tem angústia. Nós vivemos hoje numa igreja de pessoas marcadas. Grande parte das pessoas evita olhar para trás, porque sabe que quando olha para trás vê fantasmas no armário. É como uma moça que escreve para um pastor nos Estados Unidos: eu não gosto de mexer no meu passado, porque toda vez que eu mexo lá, alguma ponta afiada machuca meu dedo. O outro disse para o pastor: tenho a sensação de que Deus escreveu meu nome num papel, rasgou e jogou fora. Nós estamos vivendo numa igreja de pessoas marcadas, de gente que foge do culto de vez em quando, que sai a mil para não cumprimentar ninguém, que não suporta silêncio, que só vem se tiver massa, porque sozinho ele pira. Pessoas marcadas pelo passado, não conseguem ouvir certas músicas, não conseguem ver certas fotos, ir a certos lugares, visitar certas praças. Cada um desses abre uma janela de angústia na alma. É como se vivesse o tempo inteiro em estado de ontem, voltando para o Egito, sem nunca projetar um futuro, medo do amanhã. Eu quero dizer a você, a partir dessa palavra hoje, a partir da oração, o Espírito Santo pode libertar você dos traumas do passado, projetar para você um hoje de bênção e um futuro de glória, para você, quando olhar para trás, ter memória e não passado. Irmãos, em vez de Jabes ficar preso na amargura, curtindo os traumas da infância, sabe o que ele fez? Buscou a Deus e rogou a bênção. Ao invés de ficar parado, ele reagiu. Jabes é um homem de reação. Ele reage ao invés de ficar parado. Muito pelo contrário, não fica se focando no que aconteceu lá atrás. E a gente vai entender um pouco disso mais para frente. Ele não se conformou com o caos. Muito pelo contrário, sacudiu o jugo do passado. Ele entendeu que a sua vida não precisaria ser uma jornada de dor, mas uma caminhada sob a bênção de Deus. Essa parte da oração dele é extraordinária: que me abençoes. Jabes sabe de uma coisa que muita gente esqueceu: não existe bênção sem Deus. Deus de Israel, que me abençoes.
Sabe o que ele está dizendo? Seja o que tu és, a bênção. A tua natureza divina é bênção. Seja o que és para mim. Sabe quando é que Deus é o que é para nós? Quando somos o que somos para Ele. Cheio de crise, cheio de trauma, cheio de passado. Mas com coragem de chegar até Ele e dizer: me abençoes, seja o que és em mim. Muita gente hoje olha para Deus como uma projeção de sua própria mente. Ele procura crer em Deus a partir do que Deus faz. Fica cavando uma outra coisa, tentando procurar Deus numa série de lugares. Ainda não olhou para si. William de Saint-Exupéry escreveu o seguinte: conhece-te a ti mesmo. É Deus falando com ele: visto que és a minha imagem, então conhecerás a minha, cuja imagem és feito, e me acharás em ti mesmo. Olha para dentro, vê no teu coração angústias, crises e tudo mais, pacote completo. Quando a gente faz isso, tenha coragem de dizer o que Davi disse no Salmo 139: Deus, olha para mim e vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Você não precisa ter medo de Deus, só precisa chamá-lo para entrar no porão da alma e tirar tudo quanto for porcaria que exista aí, para que a luz da graça possa limpar e sobrar espaço para a glória que há de vir. Agora escuta uma coisa: de modo semelhante, nós também podemos buscar a bênção de Deus, em vez de vivermos prisioneiros de um passado. Só que precisamos aprender uma coisa de uma vez por todas: o texto de Jabes, a oração de Jabes, não é um mantra gospel, uma fórmula mágica, não é uma espécie de abracadabra gospel. A oração de Jabes é diferenciada. Ela não é feita para que eu fique repetindo o tempo inteiro. Não há pecado em repetir, mas não que eu possa exigir dela a mesma resposta. Deus não trabalha com receitas, Deus trabalha com a pessoalidade de cada um. Deus quer fazer na sua vida o que não fez na de Jabes, porque na de Jabes fez o que ele queria. Quer fazer na sua o que ele pode fazer e vai fazer por você. Nós não podemos e nem precisamos ficar reféns do que acontece na vida dos outros. Sabe qual é a grande tragédia de muito crente hoje? Viver de uma testemunhologia de terceiros. Ele conta experiências de terceiro, milagres de terceiros, experiências de terceiros, até arrepio de terceiros. Nunca dele, nunca viu Deus, nunca conversou com Deus, nunca chorou com Deus, nunca foi abraçado com Deus, nunca mergulhou em Deus. Essa noite, esquece o que aconteceu com os outros. Mergulhe em Deus, viva a sua experiência com Deus. Engraçado que eu estava olhando na Bíblia, Jabes não é descrito em outros textos bíblicos, ele não é lembrado no Novo Testamento, some da história, aparece nesse texto e depois some, e é isso que me encanta. Deus trabalha com gente simples, que vive na banalidade comum do dia a dia, gente que trabalha na segunda-feira, que enfrenta a contingência da vida. Deus trabalha com gente que de vez em quando bate o carro no trânsito. Deus trabalha com gente que tem que pedir orações, como foram pedidas aqui. Enquanto o irmão pediu oração, eu fiquei pensando, tanta gente atingida por câncer, por drogas, por crises. Por mais forte que seja a teologia da prosperidade, ela não suporta a contingência. Todo dia alguém tem dor de cabeça, de vez em quando o casal briga em casa. A gente lida com o século, estamos debaixo de um mundo de conflitos e mais conflitos, químicas conflitantes dos opostos, mas ainda estamos aqui. Por quê? Porque a graça de Deus tem andado com a gente. Somos igreja caminhando pela história, apesar de tudo, permanecemos nele. O nosso maior milagre aqui hoje é, apesar de tudo, permanecermos fiéis e glorificando a Deus. Mais uma quarta-feira, 10 anos de campanha, graças a Deus, passou o tempo, mas permanecemos enraizados em Cristo. Você tem motivo para agradecer a Deus? Jabes é o termo hebraico, Jabesh, dor, angústia, aflição, tristeza, as mais terríveis raízes. Quando ele nasce, a mãe com complicações de parto e dores absurdas, ela grita, e esse grito dela é Jabesh, dor, e marca o garoto com esse nome. Está aí o nome que criança nenhuma no mundo gostaria de ter. E para piorar um pouquinho a situação de Jabes, ele vem da linhagem de Judá, da linhagem de Pérez, o que é pior ainda. Sabe quem é Pérez? Filho da prostituição de Judá com sua nora Tamar. O passado de Jabes é terrível. Lembrar a sua genealogia não deveria ter sido fácil, não. Ele lembra de uma série de coisas, de crise e de pecados. Lembrar do seu passado é lembrar de dores. O passado dele é feito de marcas profundas. E o pior, olhando para a Bíblia, Jabes não tem um destaque grandioso de Abraão, de Moisés, de Davi, muito menos de Paulo. A biografia dele está inserida num dos capítulos menos lidos, de um dos livros menos lidos da Bíblia.
Você apostaria alguma ficha num homem desse? Jabes é como muitos homens e mulheres das igrejas que ninguém dá nada. Irmãos, a coisa que eu mais admiro na Bíblia é o aspecto escandaloso da graça. Eu tinha tudo para dar errado, mas estou aqui. Nós só estamos aqui porque a graça olhou para nós e enxergou no meio da biografia destruída do caos, a biografia que Deus pode escrever com as cores do sangue. Nós estamos aqui hoje porque a graça de Deus sabe quem somos. Deus nos mede não pelo que nós temos, mas pelo que nós somos e pela sua graça vindo até nós. A oração faz a terapia da alma. Você já pensou se Deus fizesse uma espécie de entrevista antes de nos aceitar em oração? Deixa eu saber se você sabe orar de verdade. Deus não faz isso, e eu louvo a Deus por isso. Engraçado que algumas das orações mais tremendas da nossa vida, elas são feitas sem nenhum tipo de regra. Você quer ver uma coisa? Quando você fica muito injuriado com alguma coisa, ou algo muito terrível acontece na sua casa, eu não sei se já aconteceu com você, de entrar em casa com tudo, com um nó na garganta, querendo chorar, fecha a porta do quarto, se joga no chão, e não sabe se ora, se chora ou se grita. Já aconteceu com você? Pensa numa oração tremenda, essa daí que você fez. Deus tem uma espécie de tradutor de lágrimas e gemidos. Ele vai entendendo cada frase. É Ana, que nem grita nem chora e que para os olhos dos outros está bêbada. Mas Deus entende Samuel, Samuel, Samuel. Deus sabe traduzir angústias. Deus sabe pegar a alma em efervescência e pingar a gota refrescante da graça. É nesse tipo de vida que o Espírito age. Quero que você saiba de uma coisa aqui hoje. Não interessa o conteúdo e o teor da sua oração. O que interessa é o quanto o seu coração procura pela graça de Deus e clama a Ele em espírito e em verdade. O que me encanta em Jabes é que ele não foi lembrado pelo que ele fez. Jabes é um homem lembrado pela forma como orou. Não é um homem lembrado pelos feitos, mas pelo jeito de orar. Como Deus gostaria aqui hoje de homens e mulheres lembrados pelo jeito de orar, guerreiros da oração, que Deus olhe para você e fale, aquele ali não é o homem que faz, é o homem que ora, aquela não é a mulher que grita, é a mulher que ora. Posso contar com gente que fala comigo, que conversa comigo, a tal ponto de deixar marcado na história por causa de uma oração. Deus pode te deixar marcado na história por causa de sua oração, por causa de um abraço, de um toque que cura. A oração é a terapia da alma. Escuta uma coisa aqui, eu coloquei aqui, a oração libertou Jabes das amarras do passado. Eu quero que você saiba de uma coisa, pelo amor de Deus, pare de se lamentar pelo seu passado, apenas ore pela bênção que muda a história, porque a oração é capaz de redimir de uma história de dor. Quando eu olho para a Bíblia, o que mais me agrada na Bíblia é que ela tem as mais terríveis histórias de dor, dores das mais absurdas, sempre acompanharam os seres humanos, sempre vieram com a gente. Sempre teve um pai ou uma mãe complicada. O próprio Deus se mostra na Bíblia por umas imagens da dor. Por exemplo, quando você vai olhar nos profetas, Deus tem duas imagens em todos os profetas. Ou Deus é apresentado como pai, ou ele é apresentado como amante. Só que ele é sempre um pai decepcionado e um amante traído, sempre. Deus marcado pela dor. Lutero disse que lá na cruz, Deus lutando com Deus. Em todos os momentos e focos que você olhar na Bíblia, vai encontrar gente apertada pela dor, mas você também vai encontrar a graça de Deus passando bálsamo nas feridas da dor. O que eu louvo a Deus é que Ele não deixou nenhum dos seus servos sofrer sozinho. Ele esteve junto, e porque Ele esteve junto e Ele não muda, Ele permanece conosco aqui hoje, sofrendo conosco, lutando conosco, vencendo conosco, para que quando a gente chorar Ele chore, quando a gente sorrir Ele sorria, e nesse processo a gente possa ser de verdade abençoados. Quero que você agradeça a Deus hoje por todas as suas lutas e suas dores. Você consegue agradecer a Deus por um minuto por crises, por angústia, por coisas que apertam o peito? Você tem coragem de agradecer a Deus até pelo seu passado, até por escolhas erradas, por coisas que feriram a tua vida? Nesse processo, o Espírito Santo veio te transformando no que você é hoje. A glória de Deus não joga fora o que você foi, mas pode produzir, projetar e redimir o que você vai ser para a glória de Deus a partir de hoje. Quando você está focado na graça, a oração cura a alma. Amém? Segundo lugar, e isso eu quero que você guarde na sua vida, o foco central da oração de Jabes não é Jabes, é Deus. Deus é o foco da oração. Esse é um dos maiores problemas de hoje. Nós oramos com base em nós. 90% das nossas orações são petições. Filipenses escreveu que a cada 10 crentes que vão orar, em vez deles falar, fala Senhor, que o teu servo ouve, 9 diz, escuta Senhor, teu servo vai falar.
Nós focamos a oração em nós, Jabes foca em Deus. Todo o foco da oração dele é Deus, é tudo baseado em Deus. É o homem que faz uma oração centrada totalmente em Deus. A oração dele tem um vislumbre de Salmo 23. O Salmo 23 é o Salmo da entrega. Ele me guia, ele me unge, ele me leva, ele prepara uma mesa perante mim, eu moro com ele para sempre. Jabes é o seguinte: ele me abençoa, ele me guia, ele me preserva e ele me protege. Eu me entrego para ele. Se eu oro para ele, eu me entrego para ele. Escuta uma coisa aqui: se você entregar algo na mão de Deus, não caia na tentação de tentar tirar. Porque se você entregou, ele pega. E quando ele pega, ele abençoa. E quando abençoa, devolve. E quando devolve, devolve novo. Escuta uma coisa, Jabes, ele ora dizendo assim, ó: se o Senhor me abençoar, se alargar as minhas fronteiras nas melhores versões, se me guiar, se me preservar do mal, cada palavra dessa, cada petição dessa, implica numa dependência absoluta de Deus. Os verbos conjugados aqui na linguagem da oração de Jabes são esses: abençoar, alargar, guiar e preservar. A lição da dependência precisa ser reaprendida pelos crentes ansiosos do século 21. Escuta uma coisa aqui, ó. Se você quer ser abençoado a partir de hoje, aprenda a depender só de Deus. Essa é a maior verdade que eu preciso te dizer aqui hoje. Dependa exclusivamente de Deus. Não é o seu braço, não são as suas alianças políticas, não é a capacidade que você tem, é a graça. Só dependa de Deus, porque só Deus é capaz de abrir e fechar portas. Só Deus é capaz de virar cativeiros. Só Deus é capaz de te abençoar. Deu para entender? Guarde isso no seu coração, dependa exclusivamente de Deus. A grande lição dessa oração de Jabes precisa ser lembrada todos os dias. Não tente ser grande sem Deus. É isso que é lindo de Jabes. Antes de qualquer coisa, ele pede para Deus. O grande problema de muita gente é tentar fazer ou ser coisas fora de Deus. Jabes sabe que se pedir esse alargamento desses territórios, a gente vai ver mais para frente, Deus vai dar isso a ele, mas ele pensa antes: sem Deus não dá. Então que me abençoes, que me guie, ou seja, vá na frente que eu vou atrás, que me preserves do mal, que me guardes. A nossa oração hoje deve ser essa: Deus, vai na minha frente, só abra as portas que o Senhor quiser, e as que o Senhor abrir e entrar, eu entro junto. Não entro em nenhum outro lugar, não viro em nenhuma outra esquina, não mexo em nada que o Senhor não mandar. Meu foco é o Senhor. Onde fores, irei, porque onde o Senhor vai, o céu vai junto. Meus irmãos, cada verbo desses descreve a ação divina que garante descanso na dor: abençoar, alargar, guiar ou preservar. Jabes aqui, escuta o que eu vou te dizer, ele antecipa um dos ângulos da natureza divina que Jesus vai escancarar: consolador. Jabes sabe que ele tem dor, então ele pede ao único que é capaz de consolar a dor. É o que Jesus vai dizer para os discípulos lá na frente: no mundo vocês vão ter aflições, eu vou rogar ao Pai e o Pai vai enviar um outro consolador. O que Jabes antecipou, Jesus disse para os discípulos, e nós estamos aqui hoje com essa certeza. Dói andar com Deus, não é fácil viver no mundo de hoje, mas temos presença constante do Consolador, aquele que consola a dor e que anda conosco todos os dias da vida. Eu acho interessante a conversa que Jesus tem com os discípulos. Jesus olha para os discípulos e percebe que eles estão meio tristes. Aí Jesus para e diz assim: não vos deixarei órfãos. Olha a palavra que Jesus usou: órfãos, filhos sem pai. Jesus estava sentindo os discípulos com aquela carinha meio amarela: filho sem pai, o pai está indo embora e a gente vai ficar sozinho. Ele diz: não vou deixar vocês órfãos, eu vou rogar ao Pai. E ao invés dele dizer assim, ó, e o Pai vai enviar aí um extraordinário vencedor poderoso, ele não diz nada disso. Ele diz: o Pai vai enviar um consolador. Irmão, piorou, porque uma coisa é estar órfão, outra coisa é mandar um pai para substituir. Mas quando você está órfão, manda consolo, é porque vai ficar pior. Porque consolo não é para quem está na festa, é para quem está no luto. Consolo não é para quem ganhou, é para quem perdeu. Não é para o campeão, é para o segundo lugar. Jesus está dizendo para eles o seguinte: esse mundo que nós vivemos é marcado por crises, por aperto e asfixia. Mas fiquem tranquilos, eu vou mandar um outro, e a palavra outro no grego ali, alon, da mesma espécie, da mesma semelhança, da mesma substância. Tem outra palavra no grego para outro, heteros, de onde vem no português heterogêneo. Ele está dizendo: não, o outro que virá é o mesmo de mim, a mesma essência, a mesma natureza e a mesma atividade, e ele vai consolar o coração de vocês, ele vai andar com vocês, vai viver com vocês e vai passar com vocês pelas portas apertadas da crise. Para quê? Para que vocês saibam: eu tenho um Deus que anda comigo na vida.
Sabe qual é a coisa mais linda que eu acho em Deus na Bíblia? É o único Deus que se experimenta dentro de casa. Ele é o Deus que desceu do céu para andar com a gente. Ele passa na casa, fica na casa de alguém. Marta e Maria lidando com ele em casa de vez em quando ele vinha de viagem. Eu quero que você saiba de uma coisa: seu Deus não é um monstro distante da religião. É o Pai que gosta de entrar na sua casa e abençoar o pão que você come. É o Deus da intimidade. Toda a confiança de Jabes está posta em Deus. A tragédia da atualidade é o esvaziamento da esperança em Deus. Pior, a busca dessa esperança em outras fontes. É a sociedade de hoje, uma sociedade tão centrada no homem, que tem gerado órfãos de Deus. Eu coloquei esses dias no meu Twitter, por incrível que pareça, o mundo que nós vivemos hoje não é mais o mundo do ceticismo, mas o mundo de gente que crê em qualquer coisa. Qualquer coisa serve, vem tatuado de sagrado eu levo. O que Deus quer de você aqui hoje é uma fé racional, que tem coragem de pensar na crise, de ver a luta, olhar nos olhos da luta e ter certeza a quem serve, por que serve, e sabe que mesmo que perca, o mundo inteiro vai sentir como uma derrota, mas o Espírito sabe que é uma vitória extraordinária. Por quê? Porque a minha confiança não está no retorno do mundo, mas na graça de Deus. É por isso que nós estamos aqui. Escuta o que eu vou te dizer aqui, ó. Não alargue fronteiras onde Deus não caiba. Se você tiver que alargar seu território, que Deus esteja lá com você. Matthew Henry escreveu que onde nós estivermos uma tenda, Deus precisa ter um altar, porque se Deus tiver um altar lá, ali vai ser o céu. Peça hoje para o Espírito Santo te ajudar a entender que Deus é o foco da sua vida, o centro da sua espiritualidade. Amém? Terceiro, a oração nos ajuda a lidar, irmãos, com aquilo que não podemos mudar. Uma coisa é a oração como terapia da alma, curar os meandros da vida. Outra coisa é Deus como centro da nossa oração e de toda a nossa espiritualidade, devoção e fé. Agora, essa parte é complicada. A oração nos ajuda a lidar com aquilo que nós não podemos mudar. Sabe qual é o problema da vida? A vida tem 3 coisas terríveis: coisas que não podemos prever, coisas que não podemos controlar e coisas que não podemos mudar. É difícil lidar com isso. Eclesiastes é o livro que trabalha vendo essas coisas, que tem coisas na vida que não tem a ver com a gente, que é difícil lidar com isso, que você de vez em quando é assustado, assaltado por essas coisas, e Jabes vai lidar com isso, e a oração vai nos ensinar isso. Eu quero que você guarde o que eu vou te dizer aqui, ó. O erro que muita gente comete ao ler esse texto, é ficar somente no pedido de bênção que Jabes fez, porque hoje nós estamos vivendo numa parte de uma mentalidade que tem banalizado a bênção. Só Deus abençoa. Jabes vai além da bênção. A oração dele não fica só nisso: Deus que me abençoe e me abençoe e me abençoe. Ele vai além. Ele pede para Deus lhe guardar do mal, pede para Deus lhe ensinar e alargar os territórios. A coisa vai além. Não fica focado apenas na bênção, tentando possuir coisas pelas quais não trabalhou. Lutero tem uma oração que eu acho tremenda: Deus, me ensine a trabalhar pelas coisas que te pedi em oração. Já pensou? Trabalhar pelas coisas que pediu. Tem gente que ora assim sem pensar. Por exemplo, eu lembro de uma irmã que chegou para mim uma vez na igreja e falou: pastor, ora, me ajuda em oração, estou pedindo a Deus, estou orando tremendamente para que Deus me dê muita paciência. Eu falei: irmã, para de orar, porque paciência Deus não dá, é subproduto das tribulações. A Bíblia diz isso: a tribulação produz a paciência. Quanto mais a senhora pede paciência, mais problema arruma. Não é? E a gente não pensa, não raciocina, é rápido, e a gente vai falando. É a verborragia da oração, atropelamos nas próprias palavras. Escuta uma coisa aqui, ó, esse texto aponta para uma realidade avassaladora. Deus não mudou o nome de Jabes. Essa aqui é a coisa que eu quero que você preste atenção no que eu vou te dizer aqui. Na história da Bíblia, todos os grandes homens que tiveram algum tipo de mudança radical, extraordinária, em grande parte deles, é quase uma regra, tiveram o nome mudado. Você vê Deus fazer isso com Abraão, com Paulo. A coisa vai sendo profunda, vai mudando o nome. Jacó. Mas com Jabes não. Deus não muda o nome de Jabes. Sabe por quê? Escuta o que eu vou te dizer aqui, ó. Jabes agora vai aprender a temperar a crise e a glória, o sucesso e a dor. Deus vai alargar as fronteiras deles. Os eruditos ingleses dizem que era no momento em que ele tivesse que expulsar os cananeus de sua terra. E os cananeus eram um povo altamente idólatra. Então ele tinha que entrar na sua terra, na sua região, expulsar os cananeus, tirar a idolatria, fazer uma limpeza cultural no seu território, portanto alargar e expandir as suas tendas. Quando ele fizesse isso,
daria aquele senso, agora sim, agora eu estou grande, meu território foi alastrado. Escuta o que eu vou te dizer, o pedido de Jabes foi extremamente perigoso. Deus, alargue as minhas fronteiras, entre aspas, me exalte. E Deus fez, mas não mudou o nome. Sabe para quê? Para quando ele olhar assim para fora da janela e ver aquele imenso território que lhe pertença, não suba uma pontinha de orgulho e de egoísmo, porque do mesmo olhar que ele vê, pela janela ele vê o rosto refletido, e ainda sabe que o nome é Jabes, dor, e ainda precisa da graça, ainda tem passado, ainda sabe de onde veio, tem raiz, tem chão. O perigo de muita gente é crescer demais e esquecer das raízes. Sabe por que Deus não abençoa muita gente? Porque sabe que se abençoar ele hoje, ele se demoniza amanhã. É gente que não pode ser abençoado com muita coisa porque ele destrói as pessoas. Ao invés dele alargar os territórios para receber as pessoas, ele alarga para humilhar as pessoas. E Deus nunca dá a sua bênção para que ela seja motivo de humilhação do outro. Deus não apaga esse tipo de passado. Ele mantém no retrovisor da vida o nome da dor, para que a gente saiba que carece do Consolador, para que a gente saiba que lágrimas vão rolar, mas o lenço do Espírito é que é capaz de enxugar. Nós ainda precisamos permanecer enraizados no solo. Os gregos têm uma mitologia, na mitologia grega tem um gigante chamado Anteu. Anteu era filho da terra, Gaia era a terra, a mãe dele. E o pai Poseidon. Agora olha que interessante, quando os viajantes passavam, ele matava os viajantes, pegavam os ossos dos viajantes para construir um templo em honra do Deus seu pai. Quando ele vai lutar com Hércules, a técnica dele era apertar o crânio e explodir o crânio. E ele tenta fazer isso com Hércules, mas não consegue pela força de Hércules. E Hércules percebe que toda vez que golpeia ele, ele cai e ele fica mais forte, porque no que ele toca no chão, que é sua mãe, ele fica mais forte. Então sabe o que Hércules faz? Pega pelo pescoço e levanta. E a 1 palmo do chão ele morre, sozinho e frágil. 1 palmo do chão ele está morto. E os gregos aplicam uma lição: toda pessoa grande, todo líder, toda a pessoa de proeminência, arrancado do solo, perde a sua força e morre. Fora do chão, está morto. Quando sobe demais e não tem raízes, morre. Eu quero que você saiba uma coisa: Deus quer te abençoar e quer te exaltar, mas nunca saia do chão, permaneça com o pé no chão, olhando para baixo, porque daqui de baixo é que Deus faz levantar os pobres e assentar entre os príncipes. O que mais tem hoje é gente que sobe demais, e quando sobe demais cai no mito de Ícaro, coloca asas, chega perto do sol, o sol derrete a cera e porque está alto, cai e morre. Não deixe hoje que o sucesso que Deus traga para você te transforme num monstro, que a bênção de Deus para você te faça servo, porque o servo vai para o chão e aprende a servir. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Há certas coisas que pedimos a Deus que podem nos destruir. Jabes sabia que Deus iria alargar seus territórios. Provavelmente ele conhecia o princípio de Êxodo 34, 24. Lançarei fora as nações do teu meio e alargarei os teus territórios. Ele conhecia isso. Então faz uma oração com base nisso, buscando isso para Deus, pede isso para Deus. Agora sabe o que é mais incrível? É quando ele ora dizendo: me preserves do mal. Sabe o que Jabes está fazendo? Está mudando e trazendo de volta. Olha que interessante, o desejo de Deus lhe libertar dessa crise que habita dentro. Livra-me do mal. Esse mal é uma palavra que está em todos os aspectos da Bíblia. Jesus vai fazer uma oração, olha que interessante, a oração de João 17, ele olha para os discípulos: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. O apóstolo Paulo vai dizer: o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu vou lá e faço. Miserável homem que sou. Deus sabe que o inimigo mora aqui dentro e que é complicado lidar comigo mesmo, com as minhas facetas e as minhas crises, mas eu sei que na oração eu posso pegar tudo isso e colocar no altar de Deus, e no altar de Deus ele dá jeito. Deus dá jeito nas minhas crises. Deus me conhece na essência. Deus sabe que no altar dele eu posso chegar como sou. Escuta uma palavra de Deus para libertar você aqui hoje. No altar de Deus você pode chegar como é. No altar da oração você tem liberdade para se assumir. No altar da oração você não precisa fazer caras e bocas, não precisa ter uma atitude diferenciada e nem de ternos e gravatas. No altar da oração você pode chegar como é, pode chegar do jeito que chegar. É a alma quem fala, a alma tem proeminência, tem liberdade. No altar da oração Deus nos recebe como somos. Meus irmãos, essa é a maior alegria da graça. Deus nos recebe no altar da oração exatamente do jeito que somos. Esse texto termina com uma frase que eu acho engraçado. Diz assim: e Deus lhe concedeu o que pediu. Esse aqui é o sonho de qualquer crente, é ou não é? Fazer essa oração e Deus concedeu o que ele pede. Pensa numa oração que é tremenda, é ou não é? Já pensou chegar no final do culto, irmão, pedir, Deus concedeu.
Agora o interessante é que lá na frente Jesus vai falar: vocês não recebem porque não sabem pedir. Pedem errado. Deus gosta de dar aquilo que tem a ver com o seu coração. Deixa eu corrigir um erro. Em Salmo, por exemplo, o Salmo diz assim, olha que tremendo: deleita-te ou agrada-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Só que esse coração aí não é o seu, é o dele. Porque deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do coração dele, depois do seu. Você se deleita nele, os desejos dele vêm até você, e o que são satisfeitos não são os seus, são os dele, curados a partir do seu, dentro do seu. E quando a gente entende isso, a graça vem. Escuta uma coisa aqui, ó. Teve um escritor que orou a Deus, ali por volta do século XVIII, e ele escreveu o seguinte: Deus, eu não sei pedir, não sei como orar, eu não sei como chegar até ti, não sei se ajoelho, não sei se fico de pé, não sei se deito no chão, não sei se jogo o pó para cima, não sei a mecânica da oração, não sei se estou agindo certo. Vamos fazer um trato, ora tu em mim, porque sei que se tu orares em mim, a tua resposta pode não ser o que eu pedi, mas será o que de fato eu devo ter. Eu sei que o desejo de te agradar já te agrada, e diante de ti eu me exponho nu. Peça hoje para o Espírito Santo te levar nessa dimensão até Deus. Deus hoje quer te levar numa dimensão de intimidade com Ele. E intimidade com Ele tem a ver com quebrantamento. E quebrantamento é entender que Deus ama você com todos os defeitos, a bagagem completa, o pacote fechado. Deus não ama as caricaturas e as máscaras, porque Ele conhece atrás do original. O que Deus procura é alguém que tenha coragem de dizer: Senhor, eu sou Jabes, e eu carrego no peito marcas da dor, mas eu sei que o Teu Espírito é capaz de entrar nos meandros da minha alma e curar a minha vida. E eu sei que o Espírito Santo está ministrando ao seu coração essa noite. Peça para Deus te levar nos meandros da sua culpa, territórios da crise, lugares angustiantes. Permita hoje que o Espírito Santo te ajude a ter o sucesso dele, não o seu, porque o dele alarga as tuas tendas, mas não muda teu nome, te mantém no chão, fazendo você permanecer fiel a ele, para poder glorificar pelas bênçãos dele e louvar a ele. Deus fez isso com Israel, lá em Deuteronômio, capítulo 6, Deus fala: quando vocês entrarem na terra, vocês vão chegar numa terra com casas que vocês não construíram, com vinhas que vocês não plantaram, com tudo de bom que vocês não colocaram. Não se esqueçam do Senhor, que os tirou da terra do Egito. É o que Deus está dizendo: antes de vocês agradecerem pelo que eu fiz, lembrem, eu já estava com vocês. Eu não sou o Deus que faz apenas, sou o Deus que é. Deus não é apenas o Deus que faz por você, é o Deus que te ajuda a ser. E é isso que eu quero que você saiba aqui essa noite. Se coloque de pé, por favor. Nesse momento eu quero fazer uma oração com você. Eu gostaria de chamar aqui à frente, eu quero fazer uma oração com você aqui à frente, algumas pessoas que ao longo desta palavra simples, você foi sentindo o Espírito Santo tocar em seu coração. E eu sei que o Espírito tocou em alguns corações aqui. Eu gostaria que você viesse até aqui à frente, num sinal de que você quer que Deus te ajude nesse momento da sua vida. Eu não conheço você, mas o Espírito conhece. E Deus sabe da sua vida. Chama hoje o Espírito Santo para caminhar com você. A grande intimidade com Deus nada mais é do que andar com Deus. Oração é reflexo da piedade com Deus. Está faltando hoje o senso da piedade. Esse senso da piedade só vem quando a gente anda com Deus. Se você quer hoje que o Espírito Santo te ajude nesse processo, só Deus sabe como está a sua vida. Só Deus sabe como está a situação na sua família, na sua casa. E eu sei que o Espírito Santo fez o seu coração arder por alguns momentos. Isso significa que o Espírito está te chamando para um novo tempo com Ele. A palavra entra onde eu não posso entrar. Meu limite é ser o canal auditivo, mas a palavra não. Ela desce até a divisão da alma e do Espírito. Ela chega onde estão as raízes de amargura. Eu quero que essa noite você saia daqui tocado por Jesus. Permita que o Espírito Santo hoje te dê um abraço aqui, abraço de Deus. Que o Espírito Santo hoje ande com você, entre na sua casa e na sua vida. Que você saia daqui hoje com uma certeza: meu Deus falou comigo e eu com Ele. E nessa troca a gente conversou e o Espírito esteve junto. Um jornalista perguntou para Teresa Dávila: o que a senhora diz a Deus quando ora? Ela disse: nada, eu só escuto. E ele disse: e o que Deus diz à senhora? Nada, Ele só me escuta. É só uma troca de presenças, não precisa nem dizer. Ele olha para mim, eu olho para ele, as palavras somem, porque a face dele é tudo que eu preciso para permanecer quem sou. Peça hoje para o Espírito Santo olhar nos teus olhos aqui.
Feche os seus olhos, comece a orar a Deus. Fale com o seu Deus. Deus é seu Pai, e na qualidade de Pai de amor, Ele te ama e te conhece. Deus sabe quem você é, conhece a sua vida em todos os processos. Deus quer falar com você dentro da sua alma, da sua vida. Deus conhece todas as palavras que foram ditas para ferir. Deus conhece todas as palavras que foram ditas para sarar. Deus conhece, sabe exatamente onde cada aspecto desse vai ser vida ou morte. Pai amado, nós te glorificamos pela tua graça e pela tua glória. Deus, obrigado pelos teus filhos que estão aqui, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua graça nas nossas vidas. Obrigado por cada homem, cada mulher que está aqui à frente. Deus, eu sei que a tua graça, teu poder, teu Espírito se aperfeiçoa em nós, Pai, a cada momento. Teu Espírito trabalha em nós, promovendo, Pai, essa restauração da nossa espiritualidade. Deus, ensina-nos a estar centrados em Ti. Ensina-nos a sermos marcados pela oração, Pai. E que a nossa oração não seja apenas palavras jogadas ao vento, mas relação contigo. Volta conosco para as nossas casas, Pai. Entra nos nossos quartos, Pai, entra nos segredos. Mexe, Pai, na intimidade que porventura esteja ferida aqui. Obrigado, Pai, porque o Senhor conhece os profundos e os escondidos, e nada fica escondido dos teus olhos, oculto da tua presença, Pai. E quando o Senhor vem, não vem para matar, mas para sarar, para dar vida. Leva-nos daqui, Pai, andando conosco em todos os dias, vivendo conosco, Pai, dentro da nossa vida, no nosso dia a dia, porque o Senhor não é apenas o Deus dos domingos, mas também das segundas-feiras da vida. Ah, Senhor, que a tua palavra tenha, Pai, guarida no coração, que os teus filhos sejam servos e guerreiros da oração. Pai, ensina-nos a viver marcados pela tua glória, para sairmos daqui invocando o teu nome, tendo vida de oração e vida sincera, Pai. Que a nossa vida não seja apenas um momento religioso, mas uma oração a Ti. Transforma cada passo nosso numa oração a Ti, Pai. Muito obrigado, Deus, pela grande bênção realizada aqui essa noite, no poderoso nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Pode voltar para o seu lugar feliz, curado pela glória de Deus. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.